Bem, eu vou ser breve. Eu vou ser breve. É, eu vou usar aqui três tópicos. Eu vou dividir a resposta em três pontos. O que faz, né, é, o X ser a base original orgânica em relação ao verdadeiro evangelho. Vou dividir a pergunta a resposta em três pontos. Três pontos. Primeiro ponto: justiça e amor. No sistema religioso fala muito de amor. Só que no contexto não tem justiça. E se não tem justiça, também não tem amor. É pura hipocrisia. Não precisa, né, recapitular. A cronologia já é, por si só, uma pura hipocrisia. Amor só existe com justiça. E só existe justiça se tiver amor, uma vez que a justiça está acima do amor. Entre justiça e amor, justiça está acima. Deus é amor. Deus é também amor. Amor não, ele é também amor. Acima do amor, ele é justiça. Ou seja, ele age dualmente por conta disso. Então, esse é o primeiro ponto que o X aborda como a essência coroa, base, em relação à pergunta do nosso querido Wilson. O segundo ponto, reconstrução textual. O que é uma reconstrução textual? Uma reconstrução textual é a narrativa original da história, tanto no sentido histórico como no sentido do texto em si. Porque o que nós temos aí? Nós temos aí uma série de deturpação na cronologia do texto. Olha só que porcaria. Século XVI. Opa, olha só o texto grego original. Olha a outra aqui, que vai divergir. Esse texto foi baseado na Alemanha, que vai divergir desse aqui. 85% ou 90% das traduções é baseado nesse texto aqui. Se você tem uma Bíblia em casa, traduzida, ou vem desse texto ou vem desse. Se você comparar, você vai ficar maluco e não sabe qual é a mensagem original. Então temos aqui uma tesoura dos textos que traz para você uma Babilônia infernal na sua consciência. Fizeram uma confusão. Os que editaram os textos editaram de forma para você não entender. Na mente de um rabi, a Bíblia foi escrita para pagão não entender. É simplesmente isso. Leandro, e o antigo? A mesma porcaria. Aqui, ó. A Bíblia Hebraica Esturigatência, toda em hebraico, que vende uma narrativa, né? Só que temos a Septuaginta, toda em grego, que vem de outro texto hebraico. Que nós temos aqui o terceiro texto, que é o texto recepto, não analisado academicamente, hebraico, que vai dividir desses dois. E cada um vai trazer uma narrativa diferente, além do texto babilônico. Ou seja, outra desgraça na narrativa, que vai trazer para o público códigos, narrativa diferente, perturbação, que você não vai entender. Outra porcaria. Então, o que o X fez? Reconstrução textual. Só que para ter uma reconstrução textual, tem que ter uma reconstrução da narrativa. E o que é uma reconstrução da narrativa? E como pode ser uma reconstrução da narrativa? Por meio de quê? Só texto? Não tem como. Aqui não tem como você, gramaticalmente, você reconstruir. Então, tem que ter o quê? Isso é método histórico, geometria sagrada, tem que ter quântica, tem que ter o quê? Tem que ir aonde eles fizeram tudo, a raiz, a cabala. Mas por meio de que isso? Essa reconstrução textual, por meio da reconstrução da narrativa. Por meio de quê? Coerência, o ápice de tudo. Ou seja, não tem como. Então, assim, o professor
por meio da reconstrução da narrativa, ele fez a reconstrução textual. E aonde é que está a reconstrução textual do X? Então, aqui, o que é aqui? Aqui é a reconstrução textual de toda essa parafernália que eu acabei de apresentar. Por meio de quê? Só texto? Não tem como. Então, é quântica, análise histórica, arqueologia, é um monte de coisa. Você não quer o X? Parabéns. Ok, então. Então, ó, eu te convido você a analisar isso aqui, ó. Vá aprender hebraico, vá aprender grego, vá aprender o Pentateuco samaritano, vá aprender latim, vá aprender a ter coerência, porque se não aprender a ter coerência, vai ficar mais um ateu herege ou cético. Então, se não quer pegar esse mundo de texto deturpados, então, se quer realmente, então eu aconselho pegar a nossa box escrita, traduzida e reconstruída, e com isso, tendo nós a narrativa original e a reconstrução textual, e assim apresentando, por meio de um todo, o verdadeiro evangelho, que é o que define o terceiro tópico, que fecha a resposta, que é o quê? Só isso? Não. Ah, eu tenho o que aqui? Eu tenho a justiça e o amor, e tenho o segundo ponto, que é o quê? O segundo ponto é a reconstrução textual, a narrativa original, e assim temos ela em texto. Ah, só isso resolve? Não resolve. O que resolve, o que fecha o delta é o terceiro ponto, que é a errade baseado em um todo. Então, justiça e amor, reconstrução textual e a errade baseado em um todo. Com isso, nós temos convicção que temos a base do verdadeiro evangelho e assim estamos convictos disso.